Uma igreja ora e importantes decisões acontecem como fruto dessas orações e dos jejuns ali realizados. Que mensagem poderosa hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Conforme vimos no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, uma igreja havia se formado em Antioquia. Em vez de ter um homem no cargo de pastor, a congregação possuía vários dons e, em particular, pelo menos 5 profetas e mestres. Como foi mencionado, um profeta era uma pessoa capacitada pelo Espírito Santo para receber revelações diretamente de Deus e transmiti-la a outros. Assim, os profetas eram porta-vozes do Senhor e podiam, com frequência, prenunciar acontecimentos vindouros. Os mestres eram homens aos quais o Espírito Santo concedera a capacidade de expor ou explicar a palavra de Deus de maneira simples e compreensível. O texto fornece o nome dos seguintes profetas e mestres: Barnabé. Já fomos apresentados a esse servo extraordinário de Cristo e colaborador fiel de Paulo. Aqui ele é mencionado em primeiro lugar, talvez por ser o mais velho na fé ou no serviço a Cristo. Simeão, por sobrenome Níger. A julgar por seu nome, ele era judeu de nascimento, talvez de uma comunidade judaica na África. Ou talvez tenha adotado o nome Níger, que significa negro ou escuro, por uma questão de conveniência em seu trabalho com os gentios. Evidentemente, é possível que fosse negro, como o nome sugere. Não sabemos mais nada a seu respeito. Lúcio de Cirene, provavelmente um dos primeiros homens de Cirene que foram a Antioquia anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Temos esse registro nesse livro, no capítulo 11, no versículo 20. Manaém equivale ao nome Manaém do Antigo Testamento. Disse que havia sido criado com Herodes, o tetrarca. É interessante observar que uma pessoa tão próxima do perverso Herodes, Antipas, como o título tetrarca indica, Herodes governou sobre 1/4 do reino de seu pai. E por último, Saulo. Apesar de ser mencionado por último nessa lista, Saulo tornou-se a personificação da máxima que declara que os últimos serão os primeiros. Esses 5 homens mostram que a igreja primitiva não fazia distinção de raça e cor. As pessoas são medidas segundo o novo padrão. Não importa quem você é, mas sim de quem você é, se realmente você está com Cristo e se você é de Cristo. Esses profetas e mestres haviam se reunido para orar e jejuar, provavelmente com toda a igreja. A julgar pelo contexto, a expressão servindo eles ao Senhor parece significar que dedicaram algum tempo à oração e à intercessão. Por meio do jejum, negaram as necessidades legítimas do corpo a fim de se entregarem sem distrações aos exercícios espirituais. Qual o motivo desse encontro para orar? Seria absurdo pensar que eles se reuniram como resultado de uma preocupação profunda com o evangelismo mundial?
O relato não diz se o encontro se estendeu por toda a noite, mas dá a entender que foi de natureza mais séria e prolongada que as reuniões de oração de hoje. Enquanto oravam, o Espírito Santo instruiu-os claramente a separar Barnabé e Paulo para a obra específica que ele havia preparado. De que maneira o Espírito Santo transmitiu essa mensagem aos profetas e mestres? Apesar do texto não responder de forma explícita, é provável que tenha falado por intermédio de Simeão, Lúcio ou Manaém, 3 profetas ali presentes. Nesse versículo, Barnabé é mencionado antes de Paulo, quando os 2 missionários voltam a Antioquia. Depois da primeira viagem, a ordem é invertida. Trata-se de um versículo de grande importância prática para a ênfase do papel do Espírito Santo na orientação da igreja primitiva e da sensibilidade dos discípulos a essa orientação. Depois que o Espírito Santo revelou sua vontade, os homens continuaram a jejuar e a orar. Então, 3 deles, Simeão, Lúcio e Manaém, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo. Não foi um ato de ordenação formal, como o que é praticado no cristianismo de hoje, no qual os oficiais da igreja conferem status eclesiástico a um subordinado. Foi apenas uma expressão de sua comunhão com esses 2 homens na obra para o qual o Espírito Santo os havia chamado, e eles foram sensíveis em obedecer e receber da igreja essa orientação, essa direção, e eles obedientemente realizam esse grande feito de fazer essa primeira viagem missionária com o alvo de alcançar os gentios para Cristo. Esse texto, ele fala profundamente ao meu coração. Por quê? Porque nós temos aqui esses 5 homens com um padrão espiritual tão elevado, tão poderoso, e pelo registro bíblico nós poderíamos dizer que Paulo e Barnabé são possivelmente os mais influentes ou ousados, preparados. E é muito interessante porque quando o Espírito determina que são eles 2 que a igreja deve ministrar a oração, o jejum, a imposição de mãos, de forma que eles sejam abençoados e direcionados para essa obra poderosa que está começando, que é a evangelização dos gentios, é muito interessante que não há um ciúme da igreja. A igreja poderia encolher as mãos e dizer, não, são os nossos melhores, eles não podem partir, eles têm que ficar. Mas de forma extraordinária, essa igreja em Antioquia, entendendo a determinação do Espírito Santo, ela os libera para que eles possam sair e realizar essa obra extraordinária que é a evangelização dos gentios. Eu fico muito feliz com o registro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vai concluir assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Que parceria humana e divina extraordinária expressa nesse versículo, que para nós é motivo de grande alegria e celebração. Hoje é essa a reflexão para nós, de que nós precisamos olhar para as lideranças das nossas igrejas e prepará-las debaixo de oração e jejum, para que realizem a obra de Deus a tempo e fora de tempo, seja local, seja extralocal, contanto que a obra de Deus seja realizada. Essa hoje é a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe com a bênção e as orações do povo de Deus, e um grande abraço meu. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.